Muito bem, meus irmãos, nós estamos iniciando aí hoje o primeiro vídeo deste canal, que tem um propósito essencial de levar a todos os nossos irmãos, amigos, aqueles que se interessam por conhecerem a palavra de Deus, lindos e extraordinários estudos bíblicos que são trazidos a nós por meio da Escola Bíblica Dominical. E nós vamos procurar gravar aqui toda semana um vídeo discutindo o assunto da Escola Bíblica Dominical durante aquele trimestre. Nesse trimestre, estamos aqui com a lição bíblica, o Verbo se fez carne, né? Jesus sobre o olhar do apóstolo do amor. Essa lição é maravilhosa, é extraordinária. Nós vivemos aí um momento talvez um pouco duvidoso da fé. Nós temos muitas pessoas que elas estão balanceadas porque a palavra de Deus ela não tem chegado na sua integralidade na vida das pessoas. Há muitas pessoas que elas estão ouvindo a palavra de Deus de forma seletiva. Alguém encontrou ali um versículo, alguém encontrou ali um texto, e essa pessoa usa aquilo ali como uma ferramenta, como algo, se toda a palavra estivesse trazendo aquele contexto, quando na verdade a palavra de Deus ela é mais profunda, a palavra de Deus ela é a verdade. Da palavra de Deus se extrai a essência de tudo que existe. Quando nós utilizamos a ciência, por exemplo, a ciência ela procura, busca, vai atrás de conhecer algo, de descobrir algo, de descobrir qual é a verdade atrás de alguma tecnologia, atrás de alguma ciência que ainda não foi descoberta, que precisa ser descoberta, precisa se conhecer o que está por trás de determinado comportamento, por trás de determinadas coisas. Porém, quando nós vamos na área da filosofia, a filosofia também, que é a arte do saber, ela tem qual é a essência ali da filosofia? É buscar conhecer, buscar esclarecer, tentar trazer uma verdade atômica, mesmo que essa verdade ela nunca se chegará nessa verdade, mas tentar esclarecer, eliminar aquilo que vai causando algum empecilho no conhecimento, no saber. A essência seria isso aí. Quando nós trazemos a teologia em si, a essência da teologia, e aí eu vou migrar um pouquinho da teologia para o cristianismo, a essência do cristianismo é que nós temos uma verdade já revelada, que é a palavra de Deus. Conhecereis a verdade vai vos libertar de todas essas falsas ciências, essas falsas filosofias, essas genealogias intermináveis, como diz o apóstolo Paulo. Então a palavra ela vai te trazer a essência disso. Ou seja, enquanto a ciência, a filosofia, a arqueologia, as ciências de modo geral, elas vão daqui para lá tentando encontrar uma verdade, a gente vem de lá para cá trazendo a verdade. Aí nós temos dois caminhos opostos. Por que opostos? Porque a ciência, o homem, ele pega o todo e vai eliminando, tentando encontrar a verdade. E nós viemos com a verdade, e a verdade nos traz algumas coisas que nós não compreendemos. Porque a verdade, a palavra de Deus, ela revela Deus ao homem. Mas como revelar Deus? Como a nossa mente finita entenderá um Deus infinito? Então, por isso, nós pegamos a verdade e vamos perscrutando essa verdade, tentando entender essa verdade, porque ela é a verdade. E ela sendo a verdade, cabe a nós procurar entender qual é a verdade. Por exemplo, o Sol nasce
a oeste se põe a leste. Bom, beleza, o sol se põe a leste, nasce a oeste, né? A bússola aponta para o norte, e essas coisas a gente não entende. Por que que a bússola aponta para o norte? Os cientistas começaram dessa forma. Por quê? Então foram descobrir o campo magnético da Terra e tal, e chegou nessa conclusão, aponta para cá. Mas não tem como mudar isso. Eu não consigo pegar essa verdade e falar assim, não, aponta para o norte, mas nós vamos mudar. Nós vamos fazer que a partir de agora essas bússolas vão apontar aqui para o centro-oeste. É impossível. É impossível porque o princípio bíblico, a verdade daquilo que Deus estabeleceu, ela não pode ser mudada. O sol não pode nascer no sul, o sol não pode nascer no norte, o sol não pode mudar a sua rota, porque é uma verdade já estabelecida. Então, quando nós vamos chegar aqui num contexto da verdade essencial da palavra de Deus, a palavra de Deus diz que o Verbo se fez carne. Olha só, é o tema do nosso trimestre. O Verbo se fez carne. Se fez carne, habitou entre nós e vimos a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Bom, essa é a verdade que está aqui. Mas como que pode o Verbo se encarnar? Como que pode Deus se tornar homem? Isso não é possível. Não dá certo, não encaixa, a ciência não aceita, Deus não pode se encarnar. E essas coisas começam a criar algum conflito. Mas nós sabemos o quê? Que a palavra, ela é a verdade. Então, por isso que eu digo que o nosso trabalho, ele é oposto ao trabalho das ciências humanas. Porque as ciências humanas vão atrás da verdade. E vão procurando, e vão eliminando coisas que elas acham que não é. E nós não, nós já temos a verdade e precisamos agora compreender essa verdade. E nesse trimestre que nós tratamos sobre o Verbo se fez carne, nós vamos exatamente trabalhar sobre essa ótica. A verdade diz que o Verbo se fez carne. Bom, como isso é possível? Iniciamos agora a nossa primeira aula. Nesse trimestre, nós vamos ver o Jesus sobre um olhar diferente, sobre um olhar do apóstolo do amor, né? Ele olha Cristo, e isso é interessante porque não é o nosso tema aqui, mas cada evangelho, ele olha Cristo de uma forma diferente. Ele olha Cristo de um ponto de vista diferente. Mateus olha Jesus como o Messias enviado. Marcos, ele olha Jesus como o homem obediente, né, que vai respeitar as regras romanas. Lucas já vê Jesus como um homem perfeito, que vai atender às necessidades gregas. E João, ele vai ver Jesus de uma forma bem diferente. Ele vai ver Jesus como o Verbo que se fez carne. Ele já inicia o seu evangelho de uma forma muito, muito interessante, né? No princípio era o Verbo, né? O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Vimos a glória. Então ele olha, né, sobre esse ponto de vista. Quando nós vemos as cartas, né, as cartas de João, ele trata também nessa mesma linha. Quando a gente vê o Apocalipse, ele olha Cristo também como o Senhor, como Deus. Então a gente vai ver João trazendo a essência divina, revelando o Deus que havia naquele homem Jesus, no qual Mateus, Marcos e Lucas estavam vendo como o homem que estava ali revelado de alguma forma, mas João não. João não estava nem aí para as questões humanas, ele estava querendo ver a essência, o Deus que estava por trás daquele homem que ali estava. Bom, nesse trimestre nós temos temas como, por exemplo, essa lição de hoje, o Verbo se fez carne. A lição 2 vai falar sobre o novo nascimento.
A lição 3 sobre a verdadeira adoração. A lição 4 vai falar sobre Jesus, o pão da vida. A 5 vai falar a verdade que liberta. A lição número 6, o bom pastor e suas ovelhas. Olha só que assunto interessante. Na lição 7 ele vai falar assim, eu sou a ressurreição e a vida. Na lição 8 nós vamos falar sobre uma lição de humildade que Jesus nos ensina. Na lição 9, o caminho, a verdade e a vida. Na 10, o propósito do Espírito. Na lição 11, a intercessão de Jesus pelos discípulos. Na lição 12, do julgamento à ressurreição. E na 13ª, renovação da esperança. Na lição de hoje, nós temos aqui um texto no Evangelho de João, no capítulo 1, né? Verso 1 até o 14. Mas eu quero ler apenas aqui até o versículo 4. Versículo 1 até o versículo 4, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. No versículo 14 diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Baseado nesse texto, nós temos aqui o Evangelho de João, que será feito nessa lição, uma comparação bem enxuta sobre o Evangelho de João, comparando com Mateus, Marcos e Lucas. Porque, como eu disse aqui, João ele vai destacar essencialmente ali, ou especialmente, porque ele fala muito sobre o ministério de Jesus que ocorreu em Jerusalém. Vai revelar essa singularidade da natureza divina e encorajar a fé, né, de cada um de nós. Então, no Evangelho de João, só para darmos uma introdução, ele coloca aqui que João, ele mesmo confirma, né, em João 21, 20 e 24, e outros escritos também dos pais da igreja, que nenhum deles refugou ou negou, dizendo que não era João o autor desse evangelho. Então todos eles confirmam, né? Provavelmente o evangelho de João tenha sido escrito por volta do ano 80 a 90 depois de Cristo, e alguns estudiosos apresentam João como uma doutrina genuína acerca da divindade de Jesus. Ele usa expressões como o verbo divino, a palavra se fez carne e tantas outras expressões de grande importância nesse evangelho de João. O propósito do evangelho de João é levar o leitor, aquele, né, que ele escreve para a igreja. Então ele coloca ali que ele quer que aquelas pessoas reconheçam, passam a crer que Jesus é o Cristo prometido, que não só é o Cristo prometido, mas ele é o Filho de Deus. E que as pessoas que creem em Jesus como o Filho de Deus encontram nele vida. No nome de Jesus, a vida. João 20 e 31. Então, aquele prólogo, aquela apresentação que João faz ali, que nós vemos aqui do Evangelho, ele vai apresentar Jesus como o Filho de Deus, como o enviado de Deus. Ele vai apresentar Jesus como alguém que vai mudar a história. Ele vai apresentar Jesus como o Verbo que se fez carne, o Verbo, a palavra que se tornou um ser vivente e viveu entre nós o próprio Deus. João tem como prerrogativa do seu livro, ou proposta, vamos dizer, do seu livro, apresentar esse verbo que se fez carne. Então, apesar do Evangelho de João sublinhar, né, de forma bem clara, essa dimensão divina de Jesus, ele também aborda em vários pontos a questão de Jesus como homem, porque ele não nega que Jesus era homem. Ele quer apenas que as pessoas entendam que aquele homem era o Deus Todo-Poderoso encarnado. Então o Evangelho de João ele realça essa divindade de Jesus, mas também discute muito bem
acerca da humanidade, inclusive por meio da morte, né? A morte expiatória de Jesus a favor dos pecadores, a favor da humanidade. E nós vamos perceber que João, tanto a humanidade quanto a divindade de Jesus, ou vice-versa, tanto a divindade de Jesus quanto a humanidade de Jesus são amplamente defendidas e afirmadas no Evangelho de João. Então o Verbo se fez carne. Essa revelação, ela vai muito além do passado, ultrapassa essa ideia do Verbo se fez carne, né? Por quê? Porque quando ele faz essa introdução do Evangelho de João, no seu primeiro capítulo, ele usa a expressão no princípio era o Verbo. E quando ele diz isso, provavelmente ele deve estar se referindo ao princípio do qual Deus determina a Moisés, quando ele escreve Gênesis 1:1, no princípio criou Deus. Então, quando ele volta no seu primeiro versículo aqui, no seu primeiro, a primeira frase da sua introdução, ele coloca que no princípio, aí, produzindo uma ideia, ou tentando traduzir uma ideia de infinidade, de algo que não tem começo, que não tem fim. No princípio, antes de tudo, ele já era Deus. Antes de tudo, ele já estava com Deus. E aí nós vamos ver uma questão que entra aí na questão da Trindade. Como que pode, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava ou ele era? Né? Aí já é um outro assunto, mas só para a gente dar uma pinceladinha aqui, né? Quando ele usa essa expressão, ele não está falando só de um passado, ali no princípio, ou quando as coisas começaram. Ele está dizendo de um passado infinito, ou seja, desde o princípio. O Verbo já existia antes do princípio. O Verbo já estava com Deus antes do princípio. O Verbo era Deus antes do princípio. Então, quando ele usa essa expressão, é no sentido de abocar ali, de repente, Gênesis 1, para dizer, olha, o princípio ele estava lá. Olha que coisa extraordinária. Ele aponta para aquele homem, Jesus, e diz, no princípio ele já estava lá. Antes das coisas ser criadas, ele já estava lá. Ele é o Criador e o sustentador de todas as coisas. É lindo esse texto quando João traz ele até usa que a luz verdadeira, no sentido de trazer luz, de trazer claridade, de trazer entendimento, de mostrar realmente quem é Deus, a essência, não era João que era o pregador, mas sim a luz verdadeira era Jesus Cristo, que traria para nós toda a sua essência. Bom, a natureza fundamental do Verbo, tal como Deus é eterno, o Verbo também é eterno, né? Lá em Apocalipse, João vai descrever o Verbo como o alfa, o ômega, o princípio, o fim, né? Então ele traz aí que Jesus é o Senhor, é o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso, Apocalipse 1:8, dá uma lida lá. Então, o Evangelho de João, ele traz essa ideia, ou apresenta essa palavra de Deus, esse logos de Deus, essa palavra encarnada que habita entre os homens. Então, sendo aí o Verbo encarnado, Jesus é reconhecido por muitos como o Verbo encarnado. E mais, ele é adorado por mim e provavelmente por você, porque ele, o Verbo, o Senhor, o Todo-Poderoso, habitou entre nós. Veja que extraordinário isso. Bom, conforme já referimos, a palavra grega traduzida ali por logos significa palavra, né? E esse conceito aí de logos, ele traz consigo uma noção de expressão tanto da razão quanto da linguagem, no sentido da forma mais adequada de compreender o termo, que se relacionam com maneiras pelas quais Deus se manifesta ao ser humano. Assim, o conceito mais apropriado para logos encontra-se em Jesus, que apresenta a expressão de divindade e revelação de Deus. Olha só, a ideia de logos é que Deus se relaciona, Deus fala conosco. Como eu estou falando com você, Deus fala conosco. Mas Cristo
é muito mais do que Deus só simplesmente falando. Cristo é o Deus que se encarnou. Não é só uma voz de Deus, é o próprio Deus trazendo a essência da sua criação para com a humanidade. Bom, a manifestação do Verbo que trouxe a luz do mundo. Ele diz assim, numa dimensão maior, ele separa a luz das trevas. Jesus é o Criador de todas as coisas. Dele todas as coisas passaram a existir. Então, as trevas vai simbolizar a obscuridade espiritual provocada pelo pecado. Nós não conseguimos perceber as coisas divinas. Jamais o homem reconheceria Deus se não fosse pelo próprio Deus revelando a nós. Então, Deus envia João Batista para testemunhar e proclamar essa luz, né? João 1, 6 a 8. A verdadeira luz é quem? É Cristo, que foi anunciado por João Batista, mas que, segundo os versos 9 a 12, os homens decidiram rejeitar a luz do Cristo, a essência, o Filho de Deus. Bom, enquanto Israel rejeitou essa bênção de salvação, através da obra do Calvário, Deus abre ali um leque para todas as pessoas, independente da raça, língua, nação, povo, enfim, para que essas pessoas pudessem ter a oportunidade de se tornarem filhos de Deus. É lindo isso que João escreve. João 1, 12 e 13. Todos aqueles que aceitam a Cristo, que querem receber a Cristo como seu Salvador, Deus, o Pai, dá o direito de nós sermos chamados de filhos de Deus. Não interessa se é judeu, não interessa se é grego, se é romano, se é brasileiro, se é alemão, japonês, não interessa, todos, a luz, essa luz, essa claridade, esse conhecimento, essa divindade chegou a nós através de Cristo, trazendo redenção para a humanidade, revelando esse plano de resgate da humanidade. Então, a luz se manifestou para revelar. Foi assegurado a todos nós uma herança. A herança é aquilo que nós recebemos, que não fomos nós que produzimos. A gente só recebe o que o outro fez como herança. E, nesse caso, a nossa herança, o que Deus nos deu de herança, através da morte de Cristo, foi o direito de sermos chamados filhos de Deus. Que coisa linda, essa é a essência aqui do Evangelho de João que ele nos traz. Então, a manifestação do Verbo, o Verbo se fez carne, que sugere aqui a encarnação ou a humanização de Deus, porque ele passa a viver entre os homens. Então, o termo verbo possui aqui uma conotação também profunda, bem mais rica, como nós falamos aqui da questão do princípio, aqui o verbo também traz, muito, muito mais além do que um conceito filosófico qualquer, porque Deus não só virou homem, ele entrou na história humana. Ele habitou entre nós, de João. Então, quando João usa essa palavra habitar, ele vem do grego aí do tabernáculo, então ele quer dizer assim, pensa só, o verbo desceu, montou uma tenda e morou no meio da gente. É isso que é a essência quando ele fala que habitou entre nós. Ele trouxe a morada, ele trouxe a sua casa, ele morou aqui com a gente. Como é difícil às vezes para a gente entender isso, né? O próprio Deus habitando entre nós. João via isso. Mas no final quero ler uma introdução da carta de Paulo, de João para nós. Então, de acordo com as palavras de João, Jesus então reside entre nós. Representa aí uma manifestação plena. O Deus, na sua essência,
a sua presença divina no mundo. Bom, é uma pena que nós não temos como discutir muito tempo, o vídeo não ficar muito longo, mas a essência dessa aula de hoje é: o Verbo se fez carne. Isso sugere a humanização do Verbo, que passou a viver entre os homens. O termo verbo possui uma conotação que traz essa ideia da habitação de Deus, né? Então tivemos a oportunidade de nós iniciarmos aí o estudo acerca dessa carta de João, do Evangelho de João, né? E mostrar essa relevância aí do Evangelho de João para para a igreja, para a nossa vida, para os nossos objetivos como igreja, né? E observamos aí a revelação sensível de Deus e a sua intervenção na história humana, que torna aí o Evangelho de João uma obra única no Novo Testamento. E em João nós vamos entender que a encarnação do Verbo trouxe luz plena àqueles que crescem. Assim, através da fé em Jesus, nós somos denominados e feitos filhos de Deus. Só para nós encerrarmos aqui, como eu disse, a primeira carta, a primeira epístola universal do apóstolo João, no verso 1, e ele vai fazer uma descrição da forma como ele vê esse Verbo encarnado. Nós estamos falando do Evangelho e agora eu estou pulando lá para a primeira carta, tá bom? A primeira carta, ela começa assim, olha que lindo a primeira carta de João. Ele diz assim: o que era desde o princípio. Ele faz questão de colocar o Verbo como aquele que era desde o princípio. Ele começa a primeira carta de João assim também. O que era desde o princípio, mas aí ele olha assim, imagina comigo, o que era desde o princípio e o que vimos com os nossos olhos. Nós vimos o que era desde o princípio, o Deus Todo-Poderoso. O que nós temos contemplado. João não só via como os outros viam o homem. João conseguia enxergar a divindade, ele contemplava além daquilo que estava ali. Não foi à toa que ele foi o único que foi até o Calvário. Temos contemplado, e isso aqui eu acho lindo, ele diz assim: e as nossas mãos tocaram na palavra da vida. Ou seja, a palavra da vida, aquilo que produz vida, aquilo que é a essência da criação, aquilo que é a essência da divindade, eu consegui colocar a mão nele. Olha que lindo isso que João fala. No versículo 2 diz assim: porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que está com o Pai e que foi manifestada. No verso 3 diz: o que vimos, ouvimos, isso vos anunciamos, para que para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que a vossa alegria se cumpra. João via o Cristo, não só o Cristo de Israel, o que veio morrer pela nação de Israel, mas ele via o Filho de Deus, ele via o próprio Deus, ele via o Logos, a palavra, habitando entre nós e trazendo a nós a sua essência. Essa foi só a primeira aula. Eu espero que nós consigamos aí ir adiante, e faça a inscrição. Aí toda semana nós vamos postar o nosso videozinho, e aí você vai acompanhando, aceitamos sugestões. Tenha dúvida, coloque aí nos comentários, nós vamos, conforme você vai tendo alguma dúvida, alguma coisa, coloca aí, a gente vai trazendo aí algumas explicações, algumas coisinhas aí, né? A nossa proposta não é discutir, não é tentar mudar você de opinião, é apenas apresentar a nossa opinião. Mas se você tiver uma dúvida, traga para nós, coloque aí nos comentários e nós vamos responder na medida possível. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos vocês. Amém.